Salve, salve, galera. Boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário de vocês aí. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SMV 20, Semana de Marketing e Vendas, um evento da Client Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. O meu nome é Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e essa semana eu vou estar convidando uma série de especialistas e profissionais de mercado em vendas para compartilhar um pouco da experiência prática, dos macetes, dos hacks que esses caras têm para agregar na nossa operação. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um lembrete muito especial. A gente está sorteando um ingresso para Digitalks 2020 esse ano e uma mentoria de vendas e uma mentoria de CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. E para participar é muito simples. Basta aproveitar que você está agora na frente do computador, tira uma foto, posta no Stories, marca lá hashtag SMV20 e marca também a Sales Hackers, a Client Hub, são muitos patrocinadores, gente, Digitalks também e a Hobbies.cs, fechou? O sorteio vai acontecer essa sexta-feira, agora às 19 horas. Então, aproveita, é de graça, participa, com certeza vai ser muito bom. E para falar sobre vendas e cold call nesse episódio de hoje, a nossa convidada é a Miriam Mourão, uma consultora com mais de 19 anos de mercado, atende vários clientes, inclusive eu acompanho ela no LinkedIn já tem um tempo. Quem ainda não conhece o conteúdo que ela publica no LinkedIn, pesquisa lá Miriam Mourão com Y e já segue lá. Mas eu vou deixar ela mesma se apresentar melhor para vocês. Miriam, se apresenta para a nossa audiência que está acompanhando aqui com a gente. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente nunca sabe o horário que vocês vão acessar. Antes de mais nada, obrigada aí pelo convite. Obrigada ao Danilo e à Juliene, que me deram esse suporte também para participar desse evento. Eu adoro, né, esse formato online, porque atinge várias pessoas e as pessoas podem acessar no seu tempo, no seu horário, inclusive podem ver e rever. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com prospecção de vendas B2B já há 19 anos, comecei em 2001, e cursos, eu já ministro, curso de prospecção já ministro há 16 anos. Eu comecei a ministrar em 2004. O meu foco na prospecção é o outbound. Eu gosto muito do cold call, eu sou uma fã do cold call, e por isso que eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Vou falar um pouquinho do cold call e vou falar de algumas ferramentas para potencializar ali esse tipo de prospecção, que são as perguntas. Então, eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Eu vou fazer essa minha participação no formato de curso. Por quê? Porque eu preciso ter foco aqui nos temas. Se eu for fazer uma palestra, eu vou acabar dispersando, tá? Então, vamos lá. O tema que eu escolhi é a abordagem no cold call e o poder das perguntas. Por que eu vou falar do cold call? Porque o cold call ainda é a grande pedra no sapato para a maioria dos vendedores e dos SDRs, né? O pessoal reclama, tem muita crença relacionada com o cold call. Na verdade, o problema não é exatamente o cold call, o problema é como se faz cold call. Eu vou falar também, vou dar um foco maior para as perguntas que o pessoal usa, né, para fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Porque a pergunta ela é uma das principais ferramentas ali para o sucesso do cold call. Então, vamos lá. Tá? Então, aqui os temas que eu vou conversar com vocês, abordagem à chave, vou falar sobre necessidades ativas e inativas, perguntas como ferramenta na abordagem, vou mostrar alguns exemplos, e falar sobre a pergunta de qualificação e a pergunta de necessidade. Por quê? Eu consigo identificar também, durante meus cursos, que alguns vendedores, eles confundem a pergunta de qualificação com a pergunta de necessidade. Eles fazem pergunta de qualificação e acham que estão fazendo perguntas de necessidade. E a objeção aí, dentro desse contexto todo, a gente vai entender por que aparecem as objeções, tá? Então, vamos lá.
A abordagem é uma chave que pode abrir as portas do seu cliente ou fechá-las. Essa é uma frase que eu uso bastante, tanto nas minhas postagens no LinkedIn, nas redes, como nos cursos. E o que quer dizer isso? Que dependendo da sua abordagem, do que você fala ou como você fala, você pode abrir as portas do cliente ou você pode fechar. Ou gerar esse monte de objeções que a gente encontra aí no dia a dia da prospecção outbound. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um modelo de abordagem convencional que a maioria aí dos vendedores usam até hoje, e vou mostrar para vocês como que isso gera as objeções e como esse tipo de abordagem não é efetivo. Então, vamos lá. Geralmente, a introdução, o vendedor, o SDR, ele foca muito no que eu chamo focar no eu. O que é isso, focar no eu? É a necessidade de ficar falando ali um tempão sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, ou tentar se colocar num patamar acima, se enaltecer. Isso não é necessário, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Meu nome é Carlos, sou da XPTO, somos especialistas em sistema de gestão, estamos no mercado há 15 anos, hoje atendemos com sucesso empresas como A, B, C ou D. Então, ele gasta um tempo enorme falando sobre ele. Eu tiraria aqui desse tipo de abordagem, aliás, de qualquer tipo de abordagem, essa palavra especialistas. Somos especialistas ou somos especializados? Por quê? Porque de 100 ligações que um decisor ouve, os 100 estão se colocando como especialistas ou especializados. Então, isso não gera mais impacto nenhum. Então, quando o cara liga, eu sou especialista e não sei o quê, do outro lado o decisor já pensa, putz, mais um aí, mais um. Então, vocês ficam ali no mesmo patamar, é tudo igual. Na percepção do decisor, vocês são iguais. Depois que o vendedor faz essa introdução ali, focando no eu, ele entra com mais perguntas de qualificação. Então, são perguntas que são importantes para ele entender o perfil do cliente potencial de compra. Às vezes ele não faz uma pré-qualificação, então as perguntas são desnecessárias e são perguntas que não geram interesse algum, não geram valor nenhum para quem ouve. São perguntas investigativas. Por exemplo, você já utiliza algum sistema de gestão? Quantos usuários tem a sua empresa? Além do ERP também tem o CRM. Então, são perguntas ali para entender o perfil do cliente. O que o vendedor faz depois disso? Mal o cliente respondeu essas perguntas, ele já tenta vender algo, ele já tenta oferecer a solução dele ou tenta conduzir esse cliente para o próximo passo, que é um agendamento, uma call, uma proposta. O que isso gera? O famoso, manda uma apresentação por e-mail. Não tem interesse, liga em 30 dias, manda uma apresentação que eu dou uma olhada, qualquer coisa eu entro em contato. Ou, preciso falar com a minha diretoria. Então, esse modelo não é efetivo e o resultado são as objeções que a gente conhece muito bem aí no Cold Call. Tá? Então, a gente consegue concluir que as objeções podem ser uma reação à sua abordagem. Eu sempre falo isso. Se está aparecendo muita objeção, dá uma analisada no que você está falando e como você está falando, tá? Não adianta culpar lá o comprador, o decisor, o mercado, o governo, a economia, tá? Eu vou dar 3 dicas para vocês sobre abordagem por Cold Call. A primeira dica, o cliente não está interessado na sua empresa. Então, não adianta ficar falando ali que você é o top das galáxias, que o cliente não está interessado. Ele está interessado no que você pode fazer pelo negócio dele. Como que você descobre o que você pode fazer? Como você mostra para ele que você pode fazer alguma coisa pelo negócio dele? Fazendo perguntas, né? Se interessando, mostrando interesse no negócio dele. Segunda dica, identifique as necessidades do cliente antes de propor o próximo passo. Identificar a necessidade do cliente, aumentar essa percepção de necessidade antes de tentar conduzir esse cliente para um próximo passo aí dentro do seu processo. E por último, terceira dica, nunca peça agendamentos antes de levantar e explorar essas necessidades. Toda vez que você se antecipa e tenta conduzir esse cliente para um próximo passo, para uma call, agendamento, vai gerar objeção.
principalmente se ele tiver com a necessidade inativa, ok? E já que eu falei aqui 2 dicas, eu falei sobre necessidade, é preciso ficar claro que sem necessidade não existe agendamento e nem vendas. O cara precisa ter um problema, uma carência, uma insatisfação, nem que seja pequena, para ele dar o próximo passo. Tá? A necessidade é o start, é o ponto de partida aí nesse processo. E quando eu falo de necessidade, eu estou falando de 2 tipos de necessidade, tá? Nós temos a necessidade inativa e a necessidade ativa. A necessidade inativa, gente, é quando o cliente potencial, ele não tem percepção de problema, para ele tá tudo ok, tudo beleza, tá tudo certo e ele acha que tá bom daquele jeito, tá? Ou também ele pode ter uma percepção de problema, ele sabe que ele tem um problema, mas o problema, ele não acha que esse problema é tão grande que mereça uma ação. Então o problema tá aqui pequeno e às vezes tudo que envolve solucionar esse problema é maior, na percepção dele, é maior o que envolve resolver o problema do que o próprio problema, do que a própria dor. Então, vocês vão perceber, quando o cliente, ele pode verbalizar o problema, ele verbaliza, mas vocês podem perceber que para ele não é grave. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldades com manutenção, mas eu tenho uma equipe de TI aqui que quebra o meu galho. Então, ele falou de um problema, mas a gente consegue perceber que, para ele, o problema não é grande. Já a necessidade ativa é quando o cliente já tem uma percepção de problema, ele sabe que ele tem um problema e é grande, na percepção dele é grande, e ele quer solucionar. Esse problema, às vezes, vem de uma demanda interna, de algum departamento, de algum decisor ali, né, internamente, ou vem de uma demanda externa. A demanda externa é quando um outro vendedor, uma outra empresa ativa a necessidade, fala assim, você tem esse problema aqui, isso tem essa e essa implicação. Aí ele pensa, puxa vida, realmente eu tenho esse problema. Aí ele começa a fazer uma busca por uma solução. Então vamos lá. Como que a gente pode conduzir o cliente quando ele está com necessidade inativa? No Cold Call, o que a gente faz quando a gente se depara com o cliente que está ali com a necessidade inativa? Vamos supor que o cliente falou assim, já tivemos alguns problemas com atendimento. O cara está com a necessidade inativa. Então, se o vendedor, ele oferece uma solução, o que vai gerar? Vai gerar objeção. Nosso atendimento é 24 horas, dessa maneira você vai ter todo o suporte. Automaticamente, o cliente ele não percebe, para ele não é importante isso, um probleminha pequeno, então ele vai entrar com uma objeção. Ele vai querer descartar, vai querer protelar esse problema que ele tem. Tá, o que a gente pode fazer? A gente vai explorar, que é o que o Neil Heckman falou, né? Pergunta de exploração, de implicação, a gente vai botar o dedo na ferida, explorar, cavar o máximo possível para esse cara se conscientizar que o problema não é tão pequenininho assim, não. Então, vamos lá. O cara falou, já tivemos alguns problemas com atendimento. O que a gente faz? Segura a ansiedade, gente. Conta até 10, respira, não vai oferecer nada, não vai falar nada, vai fazer outra pergunta. Tá, você disse que tem alguns problemas com atendimento, e o que isso está atrapalhando aí os seus processos? Qual o impacto que isso está causando? Quantas vezes isso já aconteceu? Tá? Vocês vão explorar. Quando você faz uma pergunta para o cliente, isso é do ser humano. O ser humano adora reclamar, né? Adora verbalizar ali, falar o que não está legal, o que não está bom. Então, automaticamente ele vai te dar uma resposta. Ele mesmo vai falar. Às vezes precisamos de uma resposta rápida e não temos. Isso é um exemplo, tá? Vocês podem aprofundar mais, até o momento que vocês vão oferecer, né? Aí sim vocês vão falar de uma solução, mas em formato de pergunta. Então, vamos lá. Já tivemos alguns problemas com atendimento. É mesmo? Nossa! E o que isso está atrapalhando os seus processos? Às vezes precisamos de uma resposta rápida e não temos. Entendi. Então, quer dizer que às vezes você tem problema com atendimento e precisa de uma resposta rápida e não tem. E uma resposta em 2 horas seria interessante para vocês?
Então, tá vendo? Você oferece, já que o cara falou de um problema, você aprofundou, você oferece a solução em formato de pergunta. Para quê? Para conduzir. Quando você pergunta, isso seria interessante, isso seria bom, resolveria esse problema, você está conduzindo ele a falar, sim, isso é bom, isso é interessante, ó, legal. Aí sim vocês conseguem conduzir, né, direcionar esse cliente aí, esse cliente potencial, para uma call, para uma reunião presencial, né? Ou falar que vai enviar uma proposta, ou falar que vai enviar mais informações, etc. Tudo bem? Então vamos lá. Já a necessidade ativa, o cara lá sabe que tem um problema, ele quer resolver esse problema, então ele está buscando, está insatisfeito, ele está buscando uma solução. Beleza. Só que geralmente, quando a gente faz o outbound, code call, code e-mail, dificilmente a gente vai encontrar o cliente com aquela necessidade ativa, né? De 100 ligações ou 100 abordagens que você faz, você vai encontrar assim uns 2 ou 3. Então, não é comum. Geralmente, o cliente com a necessidade ativa, ele vem através do inbound, tá? Ele vem através do marketing, ou ele vem através de um code e-mail, né? Ele está com aquele problema, aquele code e-mail chegou, então ele vem. Então, é mais comum vir inbound, tá? Só que quando o problema é grande, ele já está buscando uma solução. Aí que a gente se depara com a questão. Se ele está buscando uma solução, ele pode estar aqui no começo da etapa do processo de compras dele, né? Ele descobriu ali uma necessidade, veio interna, veio externa, ele começa a buscar uma solução, ele vai lá no Google, vai nas redes, vai começar a fazer pesquisas, vai começar a conversar com as pessoas, ou ele pode estar na etapa mais à frente, que é a etapa escolhendo, né? Ele já selecionou ali uns 3 ou 4, aí cabe a eles ali dentro, internamente, a empresa, entre os decisores, escolher qual é a melhor, qual é a solução que se enquadra ali na necessidade. Ou pior, ele pode estar lá no final do processo já fechando, né? Então, às vezes ele precisa de um 3º ou 4º orçamento, mas ele já está ali decidindo. Uma questão interessante aí para colocar para vocês é que quando um decisor ou um profissional de compras, ele começa a fazer essa busca por uma solução, automaticamente ele já elege um favorito, tá? Isso é bem comum. Então, o favorito é aquele que se enquadra dentro dos critérios de decisão dele. O que são os critérios? Às vezes o critério dele é preço, às vezes é prazo, às vezes é, sei lá, qualidade, às vezes o primeiro critério é preço, o segundo é o prazo de instalação, o prazo de implantação, ou o primeiro é o prazo de implantação e o segundo é o preço. Então, a gente precisa entender quais são esses critérios para a gente se adequar a eles também, tá? Então, é muito importante vocês fazerem esses questionamentos quando o cliente vem com uma necessidade ativa e vem inbound. Então, vamos fazer um resuminho aqui da necessidade inativa e ativa. A estratégia para a necessidade inativa é aumentar a percepção de problema, tá? Então, na balança mental desse cara, desse decisor, tem que fazer o quê? Aumentar, falar do problema, implicações, tudo que envolve esse problema, gasto, desperdício, etc. Para quê? Para o problema pesar mais e não surgir as objeções e ele tirar um pouco o foco do preço. Sabe quando o cliente começa a focar no preço? Então, faltou isso aqui, ó. Faltou ele entender ali a dimensão desse problema também, tá? E na necessidade ativa, aumentar o diferencial. Se ele está procurando uma solução, ele vai fazer uma comparação entre a sua empresa e os concorrentes. Então, o que vocês têm que fazer? A empresa de vocês tem que pesar mais, né, em termos de valor, benefício, comprometimento, relacionamento, do que os demais, certo? Vocês viram que eu falei bastante aqui de perguntas, ali até mostrei alguns exemplos de perguntas para ativar ali na necessidade inativa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta aí essencial na prospecção no Cold Call. Então, o Neil Heckman escreveu no livro dele que não importa se a pergunta é aberta ou fechada, mas o tipo de pergunta. E eu concordo 100% com o Neil Heckman. Não importa se a pergunta é fechada ou aberta, mas como vocês estão
elaborando essa pergunta e o tipo de pergunta, tá? Eu prospecto aí há um tempão e eu gosto de fazer pergunta fechada. Só uso pergunta fechada. Quem aí me conhece, quem já ouviu minhas gravações de abordagem, sabe que eu faço pergunta fechada. Não a pergunta fechada sim ou não, mas a pergunta fechada que direciona esse cliente potencial a responder aquilo que vai me favorecer. Porque pergunta não pode ser, vou fazer uma pergunta e vou fazer qualquer pergunta, tá? Então, vamos lá. As perguntas da prospecção têm como objetivo levantar problema, necessidade, carência, conduzir o cara ali, o cliente, para o próximo passo dentro desse processo e gerar insights. O que é gerar insight? Fazer o cliente cair a ficha, né? Fazer ele perceber que ele pode ter algo melhor, superior. Tá? Isso é gerar insights. Isso se faz através de perguntas. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Pergunta aberta é legal. Ela deixa espaço aí para o cliente falar. É muito mais efetiva a pergunta aberta, fazer o cliente falar, do que uma pergunta fechada sim ou não. Só que a pergunta aberta, ela também pode dificultar o seu processo de prospecção. Vou dar um exemplo aqui. Essa pergunta era um cliente que fazia, ele trabalha com Comex, então a pergunta que ele usava era essa: quais são os entraves no seu processo de importação e exportação? Uma pergunta legal, uma pergunta de necessidade para fazer o cliente falar ali de dificuldades. Só que tem um pequeno problema. Ele tem uma fraqueza que é o preço. O preço não é o ponto forte dele. E essa pergunta gerava essa resposta: o preço do frete. Tá? Então, não era uma pergunta legal ali para ele fazer, porque tocava justamente no ponto onde ele não era forte, na fraqueza dele. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer aí para você melhorar essa pergunta? Vamos tirar o foco, vamos deixar a pergunta aberta, mas vamos tirar o foco do preço, vamos fazer o cliente responder outra coisa, tá? Então, a gente elimina o preço ali da percepção do cliente. Quais são os seus maiores entraves na importação e exportação, além do preço do frete? Então, deu super certo. Os clientes começaram a responder, follow-up, atendimento, demora, etc. Os caras não me dão retorno. Tá? Respondiam qualquer coisa, mas não respondiam o preço do frete. Ou então ele poderia falar assim, nós sabemos que o preço do frete é um dos entraves aí nos seus processos. Além do preço do frete, o que mais te incomoda? Tá? Então, ele vai responder outros problemas. As perguntas mal formuladas. Então, algumas perguntas, principalmente as perguntas fechadas, sim ou não, elas podem atrapalhar aí a sua abordagem. Vou dar um exemplo aqui. Você está satisfeito com o seu fornecedor? Por incrível que pareça, eu vejo muito esse tipo de pergunta aí nos roteiros. Vi até em roteiro de SDR. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta sim ou não, e ela vai gerar, né? Ela pode gerar essa resposta. Sim, estou satisfeito, está me atendendo bem. Então, quando vocês elaborarem uma pergunta sim ou não, fechada sim ou não, vocês têm que pensar o que eu quero que ele responda. Sim ou não. Para vocês direcionarem. Tá? Porque do jeito que está aqui, né, pode ser um tiro no seu pé. Ele falar que está satisfeito com o atual fornecedor. E como é que você vai direcionar ele para para uma call ou para uma reunião? Não dá, né? Se o cara está satisfeito, ele já criou ali uma barreira para vocês. Então, vamos lá. As perguntas não podem ser jogadas ao vento. Então, vamos lá. Primeiro, você está satisfeito com o seu fornecedor? Essa pergunta, às vezes, ela é invasiva. Por quê? Ela tenta fazer o decisor falar mal, né? Pontuar fraquezas do próprio fornecedor dele. Então, ele pode se sentir constrangido, ele pode achar que é falta de ética. Há muito tempo atrás eu ouvi isso de um decisor, não vou falar, né? Isso é falta de ética, tá? E ele tem razão. E também pode ser um tiro no pé, porque ele não vai falar mal de um fornecedor dele, já que ele mesmo contratou esse fornecedor, porque indiretamente ele está falando que ele fez uma má escolha. Então, tentem evitar esse tipo de pergunta, tá, pessoal? Outra coisa, o que eu quero que ele responda? Quando vocês fazem uma pergunta fechada, vocês têm que pensar,
o que eu quero que ele responda. Segundo, e qual a resposta vai me favorecer? Tá? Não adianta fazer pergunta por pergunta, perguntar por perguntar. Vocês têm que pensar, qual é a resposta que eu quero? Essa resposta vai me favorecer? Tá? Nesse caso, se ele responder sim, estou satisfeito aqui com o meu fornecedor, criou uma barreira. E se ele responder não, se responder sim, criou uma barreira. Se ele responder não, criou uma abertura para você continuar. Só que a gente não pode jogar com a sorte. Você não pode fazer uma pergunta e torcer, tomara que ele responda aquilo. Tá? Fica meio sem sentido. Então, nesse caso aqui, dessa pergunta, que ela não é uma pergunta assim, positiva para se fazer, a gente pode fazer o cliente falar ali das dificuldades que ele tem com o atual fornecedor com perguntas de cenário. O que é a pergunta de cenário? É como se você estivesse comendo pelas beiradas, né? Aquele ditado popular, né? Vamos comer pelas beiradas. Então, em vez de falar, você está satisfeito com o seu fornecedor, a gente fala assim, ó, como as empresas que fornecem X podem melhorar o seu negócio? Tá? Você não está focando no fornecedor dele, você está focando nas empresas. Então, fica muito mais suave. Vocês podem ter certeza que os decisores eles respondem essa pergunta, viu? Tranquilamente. Eles nem percebem que, indiretamente, eles estão, né, pensando em melhoria, né? Ele vai verbalizar essas melhorias e, indiretamente, ele vai estar falando ali, apontando as fraquezas do fornecedor dele da concorrência. Tá? O que pode ser melhorado aí no seu processo, no fornecimento de X? O cara vai falar assim, atrasa, às vezes atrasa. Putz, ele não percebeu que ele falou a fraqueza do fornecedor dele e deu de bandeja aí para vocês. Certo? Então, aqui é a questão. Planeje as perguntas e pense nas possíveis respostas. Pergunta chavões, pessoas. Pergunta chavão. O que é pergunta chavão? Muito usada pelos SDRs. Isso faz sentido para você? Se eu receber 5 ligações de SDR hoje, os 5 vão fazer essa pergunta para mim. Isso faz sentido para você? Qual é o seu desafio? Isso é um desafio para você? Teve uma SDR que ela perguntou tanto isso daqui que eu fiquei incomodada. Tá? Então, pense... fazer pergunta não é copiar e colar, gente. Não é copiar e colar de e-books, que estão aí pela internet, ou de livros. É você pensar na pergunta, elaborar. Para quê? Para ser diferente. Então, com o crescimento aí das equipes de SDRs, que eu super apoio, algumas perguntas se tornam chavões e não cria aquele impacto. Se você está fazendo, por exemplo, um SDR, ele faz, sei lá, 50 abordagens por cold call por dia. Tudo bem, ele faz 50 com clientes diferentes. Mas pensa naquele cliente potencial que está recebendo 50 ligações de SDRs com esse mesmo tipo de pergunta. Teve uma vez um comprador de uma grande indústria farmacêutica que ele falou assim, eu recebo 20 ligações por dia só desse produto. Então, ele recebe 20 ligações desse produto. Imagina ele recebendo 20 ligações com a mesma pergunta, como se fosse um telemarketing. Qual o impacto que isso causa? Nenhum. O cara não quer nem ouvir. Ele quer desligar do telefone o mais rápido possível. E outra dica que eu vou dar para vocês, viu? E-mail é a mesma coisa. Esses templates de e-mail já estão virando carne de vaca, né? Os caras não aguentam mais receber o mesmo e-mail, mesmo padrãozinho de e-mail, tá? Então, não adianta vocês entrarem em contato com o cliente e falar assim, somos especialistas, somos especializados em tal produto ou serviço. Se você vai fazer aquele monte de pergunta que ele já está cansado de ouvir. Então, como você quer ser diferente sendo comum e sendo igual a todos que estão prospectando, até mesmo no roteiro de perguntas? Tá difícil, né? Aí depois reclama que o cara não atende, que o cara não tem interesse, que o cara não demonstrou, não te deu atenção. Então, como eu falei, o problema não é o cold call. O problema é a abordagem. E a abordagem é a chavinha ali, ó. Tá? Vocês que, às vezes, o próprio SDR, o próprio vendedor que está fechando as portas, pela maneira como está se posicionando. Então, o problema do cold call não é o método,
Não é um método Codicol que é ultrapassado, que não dá certo, que está incomodando o cara. Mas o problema é a abordagem chata, abordagem igual, a mesmice, perguntas mal elaboradas, foco no eu, gente que não qualifica direito, que liga lá e não sabe nem o que o cara faz, né? Não sabe nem o nome da pessoa. E o foco no eu, né? Essa necessidade de ficar falando ali sobre a própria empresa, sobre o produto, tá? Então, vamos lá. A pergunta de qualificação e a pergunta de necessidade. Pergunta de qualificação é aquela que o Neil Heckman fala que é a pergunta de situação. Pergunta de qualificação tem um foco no eu. É interessante para eu saber, é importante para eu, para mim, né? Então, são importantes para identificar o perfil do cliente, são importantes para qualificar, para determinar se o cara tem potencial ou não tem, se dá para, se é inviável agendar com ele ou se não é. São investigativas, não geram interesse no decisor. O cara fica chateado ali de ter que responder um monte de coisa. E às vezes são perguntas invasivas. Querem um exemplo? Qual é o seu budget? Tá? No Codicol você vai perguntar qual é o seu budget com uma pessoa que você nem conhece, é meio invasivo, né? Então vamos lá. Algumas perguntas de qualificação. Qual é a marca do seu datador? Quantos funcionários tem sua empresa? Quantos embarques você faz por mês? Já usa algum CRM? Qual deles? Seu CRM é gratuito? Qual é a sua meta de vendas? É uma pergunta de qualificação também. Um vendedor achava que era uma pergunta de necessidade, mas é qualificação, tá? Então, a qualificação, ela não gera interesse, ela não chama atenção, não desperta interesse nenhum em quem está ouvindo. Mas a gente tem que fazer. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, a questão aqui é tentar reduzir essas perguntas de qualificação e fazer uma pré-qualificação antes, tá? E a pergunta de necessidade, você transfere o foco para o cliente, você se preocupa, você mostra que você está interessado e está preocupado ali com ele. Então, são importantes para quê? Para a gente levantar a necessidade, para identificar se a necessidade está ativa ou inativa, medir o grau de satisfação ou insatisfação do cliente, gera o interesse, abre o diálogo, né? Vocês vão perceber que quando faz uma pergunta de necessidade, o cara começa a falar, até aumenta ali o tempo que você fica na ligação com essa pessoa. Gera o valor para o decisor. O ser humano gosta de falar, o ser humano gosta de reclamar. Se vocês olharem no LinkedIn, dá uma olhada ali nos posts que tem maior número de comentários. É sempre alguém reclamando de alguma coisa. Tá? Então, aqui alguns exemplos de perguntas de necessidade. Como vocês estão lidando com os altos custos de energia? Foco no cliente. Quais as dificuldades que vocês identificam no uso do equipamento? Também, está focando ali no cliente. Quantas paradas esse equipamento aí faz para manutenção? O que pode melhorar no seu sistema? O que você acha que o seu sistema seu CRM pode ajudar aí no seu dia a dia, tá? São todas perguntas de necessidade. Como ali no começo do nosso encontro eu mostrei uma abordagem que não era muito interessante, eu vou mostrar para vocês uma abordagem baseada no SPIN, usando o SPIN e usando o ADEG. O ADEG é o coach de vendas. O ADEG quer dizer análise, A de análise, dor, exploração e ganho, tá? Então, vocês podem começar com uma apresentação pitch, que é um resumo, 1 minuto, vocês falam ali o motivo da ligação, né? Por exemplo, não é para fazer Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Isso é só um exemplo. Sou fulano da empresa tal, e nosso foco é ajudar empresas do seu segmento a serem mais competitivas. Vi o site da sua empresa, que vocês fazem isso, isso, aquilo. Então, resumidamente. Depois vocês podem fazer perguntas de situação. Eu faço 2. Eu faço uma no começo, a mais importante. Depois entra com a pergunta de problema, a pergunta de necessidade, para induzir o cliente a verbalizar necessidades, carências, dificuldades ou gerar insights. Depois vocês vão explorar, né? Provavelmente a necessidade está inativa. Então vamos lá, explorar, botar o dedo na ferida, fazer o cara falar mais. Nesse diálogo, vocês podem incluir as perguntas de qualificação. Eu faço isso, eu faço uma pergunta de qualificação no início para entender se ele tem realmente perfil.
Depois eu entro já com necessidade. Enquanto o cara está falando ali do problema dele, da necessidade, eu vou incluindo algumas de qualificação, que são importantes no meu processo. Depois, óbvio, a pergunta de solução para quê? Gerar valor, falar de benefícios. Isso gera insight, compromisso, ou você consegue conduzir esse cliente aí para o próximo passo. Compromisso, gente, é quando o cliente pede, às vezes ele pede uma apresentação, mas é com outro sentimento, com outros olhos, tá? Então, adapte o spin, né? O pessoal, quando lê o livro lá do Neil Heckman, faz o curso sobre spin selling, eles acham que tem que seguir aquela sequência de perguntas. A qualificação, né? Por exemplo, situação, problema, exploração e necessidade de solução. Não precisa seguir. Não precisa seguir. Vocês podem misturar essas perguntas. O importante é fazer a pergunta, principalmente a de necessidade. Então, adapte o spin. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ordem das perguntas não vai alterar ali o seu sucesso na prospecção. Aqui eu tenho um exemplo, para ilustrar um pouquinho que eu falei agora do spin. É uma abordagem de uma empresa de projetos luminotécnicos. O que eles fazem? Eles trocam lâmpadas tradicionais por lâmpadas LEDs em grandes empresas ou em grandes varejistas. Então, ele está qualificando que tipo de iluminação vocês utilizam hoje, tá? Ele precisa entender se o cara tem ou não tem. Depois ele pergunta, quanto em média vocês gastam com energia, qualificação, ele precisa ter um número ali, mais ou menos para ele entender também se o cara tem potencial ou não. Depois ele vai tentar encontrar problemas. Quais ações vocês estão tomando aí para reduzir esse custo com energia? Vamos supor que o cara falou assim, estou gastando em média R$2.000 por mês. Tá, quais ações vocês estão tomando aí para reduzir esse custo com energia? Tá vendo que aqui, ó, ele entra com uma pergunta de qualificação no meio. Tá, e quantas filiais você tem no Brasil? Tá? Então, aqui ele entra com uma pergunta de qualificação. Em vez de ele fazer um monte de perguntas de qualificação aqui no começo, ele joga uma aqui no meio. Depois ele tenta explorar. Nossa, você está gastando 24 aí por mês. Qual é o impacto disso na lucratividade da sua empresa? O cara fala assim, é ruim, não sei o quê. Aí ele pergunta mais uma pergunta de qualificação aí no meio. Tá, e quem mais está envolvido com essas questões aí de energia além de você? Está tentando identificar quem mais está ali quem são os decisores, tá? Por último, ele vem com a pergunta aí de solução para tentar induzir o cara para o próximo passo. E se você pudesse economizar 50% só com iluminação, seria positivo aí para sua empresa? Olha só, se você está gastando 2.000 por mês, em um ano você está gastando 24.000. Então, você pode economizar aí 50.000, tá? Você pode economizar aí 50%, que dá 12.000. Então, dificilmente o cara vai falar assim, não quero economizar 50%, não quero economizar, tá bom do jeito que tá. Então, a pergunta aí de solução, ela induz o cara a concordar, a ter uma concordância, para você conduzir ele aí para uma copa, uma reunião, né, etc, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Estou disponível no WhatsApp, mais perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aí comigo pelo WhatsApp, por e-mail. Acessar meu site, eu tenho aí um blog que já é bem antigo, que tem mais de 200 artigos sobre esse tema, cold call, prospecção, abordagens, etc. Estou passando os artigos desse blog para o meu site, para o blog dentro do site. No LinkedIn eu posto quase todo dia algum artigo curto ou artigo longo ali na área de artigos. Então vocês podem me seguir no LinkedIn, estou no Insta também, no Facebook. E fico à disposição para vocês, para qualquer dúvida. Tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade e sucesso aí para todo mundo, hein? Poxa, tudo certo. Obrigado demais também, Miriam. A gente agradece muito a tua participação. Fiz várias anotações aqui, vários insights, realmente várias dicas aí de como colocar bem na prática, não chegar para a pessoa,
poxa, e aí, você está satisfeita com o fornecedor e tal, e já fechar essa porta é realmente uma baita dica, uma boa dica de como abrir também, como qualificar. Se consegue usar esse compartilhamento de tela? Eu queria falar mais uma, já que a gente está aí nessa época aqui de quarentena, Sim. de isolamento social, pessoal, use um bom senso para prospectar, né? Não adianta querer prospectar e tentar agendar uma reunião presencial. Alguns segmentos, sim, né? Por exemplo, supermercado, o pessoal está prospectando normalmente em supermercado, indústrias farmacêuticas, dá para agendar reunião, indústria farmacêutica, mas tenta direcionar essa ligação, nessa prospecção, para tentar qualificar, levantar necessidades ou fazer call, né? O pessoal aí de tecnologia, de SaaS, eles podem conseguir aí conduzir o cliente para uma call, né? Mas reunião presencial está difícil, né? É Tá? verdade, com Essa é a dica certeza. aqui que Até eu para deixo para sair de carro. finalizar aí para vocês, tá? Poxa, fechou. Obrigado demais aí, Miriam. Com certeza a galera que está acompanhando a gente aqui hoje curtiu muito o conteúdo, um conteúdo bem prático. E, gente, antes de encerrar aqui também, vou lembrar vocês que a gente está sorteando o ingresso para Digitalks e uma mentoria de vendas e uma de CS. Então, assim, aproveita, tira uma foto aqui agora, marca no Stories, hashtag SMV20 e também a Sales Hackers, a Digitalks, a Clint e Hobbies CS. Fechou, gente? Um grande abraço, muito obrigado, Miriam, conta com a gente aí sempre que precisar. Tamo junto. Obrigada, até mais.